Olá, investidores! Tudo bem com vocês? Hoje, aqui no canal, nós vamos falar sobre o famoso CDB e eu vou lhe explicar desde o básico sobre esse investimento até parâmetros super importantes que você deve levar em consideração na hora de investir o seu dinheiro, como o índice de Basileia e a liquidez, além de te ajudar a encontrar os melhores CDBs do mercado. Então, vamos nessa? E antes de começarmos a falar sobre o CDB, se você não me conhece, eu sou o Mikael e esse canal é o Jovens Investidores. Aqui a gente fala um pouco de tudo, desde os investimentos convencionais até os mais arriscados. Então, se você se interessa pelo assunto, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Então, bora falar sobre o CDB. A sigla CDB significa Certificado de Depósito Bancário e é um investimento simples, oferecido por instituições financeiras. De forma resumida, investir em um CDB é o mesmo que emprestar o seu dinheiro para o banco, e assim como em um empréstimo qualquer, você irá receber juros no futuro. A rentabilidade de um CDB varia de acordo com alguns fatores, como a credibilidade, a situação financeira da instituição e o prazo de investimento, que é a liquidez. Resumidamente, se você investir em um CDB de liquidez diária, ou seja, um CDB que você pode retirar os seus recursos a qualquer hora, ele vai pagar uma taxa de juros baixa. Por outro lado, se você investir em um CDB que exige deixar o dinheiro parado por mais de 5 anos, por exemplo, ele provavelmente pagará uma taxa de juros alta. Ainda falando sobre a remuneração, ela pode ser pré-fixada, pós-fixada ou uma mistura das duas. Os títulos pós-fixados são o tipo mais comum de CDB que tem por aí. A sua taxa de rentabilidade é atrelada à taxa DI, que é o indexador da economia. Basicamente, o emissor vai te pagar um percentual desse índice, por exemplo, 120% do CDI ao ano. Como os indexadores variam com o tempo, os rendimentos do CDB pós-fixados também estão sujeitos a oscilações até a data do vencimento. Então, ao investir nesse ativo, você só tem uma previsão de quanto irá receber no prazo de resgate. E, de forma geral, se o indexador sobe, os seus rendimentos também aumentam. Os títulos pré-fixados pagam uma taxa fixa definida na hora da compra, ou seja, no momento em que você compra este título, você já sabe exatamente o quanto você irá receber na data do vencimento. Essas taxas podem ser apresentadas para você como um rendimento mensal, como por exemplo 1% ao mês ou uma taxa anual como 10% ao ano. Os títulos híbridos possuem uma taxa de rentabilidade composta por duas partes, uma parcela fixa definida na hora da compra e a outra parcela pós-fixada de acordo com a variação da inflação, geralmente atrelada ao IPCA. Então, se você tiver uma aplicação com rendimento 4% mais IPCA, significa que ele renderá os 4% de forma fixa, mais o comportamento oscilatório do IPCA. O investimento mínimo também varia entre cada CDB, e de forma geral, quanto mais recursos o investidor possuir, ele terá acesso a investimentos com remunerações maiores em bancos grandes, enquanto é possível encontrar remunerações altas para pequenos investimentos nos bancos médios. Os CDBs são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que é uma espécie de seguro. O FGC oferece proteção para investimentos e retornos até o valor de R$ 250 mil por instituição financeira, limitado ao teto de R$ 1 milhão por CPF em um prazo de 4 anos. É importante lembrar que é necessário pagar imposto sobre essa aplicação, sendo aplicada a tabela regressiva do imposto de renda, ou seja, a taxa vai caindo até 15% retidos na fonte após o dinheiro permanecer por 720 dias aplicado. No caso de uma aplicação ficar investida por menos de um mês, é necessário descontar o IOF, que começa bem alto no começo do mês até chegar a zero no 30º dia. Até aqui, tudo está perfeito e acredito que você pensou em procurar o CDB que paga mais e investir nele, até mesmo porque, na pior das hipóteses, o FGC vai me pagar, né? Então, continua aqui para eu te explicar o que você deve analisar antes de investir o seu dinheiro em um CDB e assim evitar uma enorme dor de cabeça. Por mais que os pequenos bancos tenham o FGC oferecendo garantia sobre os seus ativos, os mesmos ainda contam com um certo grau de risco. O FGC possui um limite, ou seja, ele não conta com o valor suficiente para garantir todo o capital que está hoje investido nos CDBs e LCs espalhados pelo Brasil. Só para você ter ideia, o FGC hoje tem somente 5% do capital que ele protege, e por isso é importante diversificar. Além do mais, pode demorar algum tempo até você receber o seu dinheiro da FGC, sendo a média do tempo de pagamento de 3 meses. E este tempo não conta para rentabilizar o seu patrimônio. Então, se você investe em um banco quase falindo, você viverá uma verdadeira corrida contra o tempo para ter boas rentabilidades.
Recentemente, a financeira da casa quebrou. Um dos principais produtos deles era uma LC de 123% do CDI. Neste gráfico, conseguimos ver para quanto cairia a rentabilidade dessa LC caso o FGC pagasse em 30, 60 ou 90 dias. Se o FGC demorasse apenas 30 dias para pagar o reembolso, você teria que carregar essa LC há mais de 6 meses para ter um retorno acima do CDI. Caso contrário, receberia menos que a taxa livre de risco. Caso o FGC demorasse 60 dias para pagar, o seu retorno só seria superior ao CDI se você estivesse carregando esse investimento por mais de um ano. Ou seja, investir em um banco ruim é uma corrida dupla contra o tempo. Você ganha mais de acordo com o tempo que o banco se mantém vivo e quanto menos tempo o FGC demorar para te reembolsar. Você só irá de fato receber a taxa contratada se o banco se manter funcionando por todo o período. Para identificar se há uma possibilidade grande de falência do seu banco, você pode ver alguns parâmetros como o índice de Basileia e de imobilização no Banco Data. O Banco Data é um banco de dados dos bancos que reúne uma série de informações financeiras sobre as atividades deles, e ele agrupa e cria séries históricos dos dados publicados pelas instituições. Dentro do site, basta ir na aba Pesquisar e procurar o banco que você quer analisar. Neste exemplo, vamos utilizar o Banco Itaú. Após pesquisar e abrir o conglomerado, podemos ver algumas informações de forma bem simplificada. O primeiro parâmetro que devemos considerar é o índice de Basileia. Ele é uma maneira de você saber o risco que está correndo ao investir em um banco ou uma instituição financeira. O indicador mede a proporção entre o dinheiro que é da própria instituição e o capital de outras pessoas. Por exemplo, se o banco possui um índice de Basileia de 20%, significa que para cada R$100 emprestados, o banco possui um patrimônio de R$20. A recomendação internacional para uma instituição ser considerada segura é de 8% no mínimo. No exemplo do Itaú, ele está com um bom índice de Basileia. Se seu banco tiver uma Basileia menor que 8%, cuidado, ele está se arriscando além do recomendado. O segundo parâmetro a se levar em consideração é o índice de imobilização. Ele mede o quanto a instituição tem de seu capital próprio investidos em ativos imobilizados, como veículos e imóveis. Esses ativos, por apresentarem baixa liquidez, restringem a agilidade do banco para honrar com as suas obrigações. Por resolução do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras não devem alocar mais de 50% do seu patrimônio a itens imobilizados. Então, basicamente, quanto menor esse índice, melhor, pois isso significa que ele possui mais ativos de liquidez. O terceiro parâmetro que devemos analisar é o lucro líquido do banco. Ele corresponde à soma dos resultados operacionais e não operacional da instituição depois do desconto de impostos e da participação nos lucros. É o quanto sobra de tudo que a instituição arrecada e gasta para se manter funcionando. Você não gostaria de colocar seu dinheiro em um banco que só apresenta prejuízos ou que não tem uma receita estável, não é mesmo? Aqui eu vou abrir um parênteses, porque esse indicador pode trazer uma ideia errada, principalmente com bancos digitais, onde nos primeiros anos de operação eles têm gastado muito mais com a captação de clientes do que realmente eles têm recebido nas suas operações. Então, cuidado ao levar em consideração esse índice em alguns casos. Por fim, é interessante ver o histórico dos índices de Basileia e imobilização, para saber se aqueles números são reflexos de um momento complicado ou são números recorrentes deste banco. Se você analisar esses dados, provavelmente terá uma boa ideia como está a saúde financeira do banco em que você quer investir o seu dinheiro, e se isso é uma boa oportunidade ou somente uma bomba contra o relógio, prestes a explodir. Para encontrar os melhores CDBs, sugiro você acessar o site da IAB. Eu gosto muito do site deles, pois eles agrupam todos os investimentos disponíveis em várias corretoras em uma página só. Assim, você consegue filtrar melhor as boas oportunidades sem ter que ir pesquisando corretora por corretora. Você pode preencher na página inicial o quanto você quer investir e o tempo da aplicação, ou pode ir no botão Buscar Investimentos e selecionar o investimento que você tem interesse. Basta preencher o valor que você tem disponível para esse CDB hoje e a liquidez desejada. É possível também comparar com outros ativos de renda fixa e escolher o melhor para você. Vale a pena você dar uma conferida lá no site deles, o link está aqui na descrição do vídeo. Por hoje, foi isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e aprendido algo novo. E então, até a próxima!